Meu nome é Marcos, tenho 34 anos e vou contar para vocês a história mais aterrorizante que um pai pode viver. Imaginem descobrir que a mulher que vocês amam, a mãe dos seus filhos, aquela pessoa em quem confiavam cegamente para cuidar das crianças enquanto vocês trabalhavam, estava literalmente vendendo seus próprios filhos como se fossem mercadoria. Por 2 anos, enquanto eu viajava como técnico em informática para sustentar nossa família, minha esposa Carla operava uma rede de venda de crianças que movimentava mais de 200 mil reais por ano. Nosso filho Lucas, de 6 anos, havia sido vendido e devolvido 3 vezes. Nossa filha Sofia, de 4 anos, estava sendo negociada por 80 mil no momento em que descobri tudo. A investigação, que começou com uma desconfiança simples, revelou um esquema criminoso que envolveu Polícia Federal, operações especiais e uma corrida contra o tempo para salvar meus próprios filhos de desaparecerem para sempre. Se vocês acham que conhecem seus cônjuges completamente, essa história vai fazer vocês repensarem tudo. Mas antes de começar a revelar os detalhes dessa descoberta que mudou nossa família para sempre, me digam nos comentários, de onde vocês estão me ouvindo? Estão em casa aproveitando o domingo, no trabalho durante uma pausa, ou talvez voltando de algum lugar? Sempre fico curioso para saber onde vocês estão quando decidem escutar essas histórias que mexem profundamente com o coração de qualquer pai ou mãe. Sempre fui um pai presente, mesmo com a correria da vida. Meu trabalho como técnico especializado em sistemas de informática exigia viagens constantes. 2 semanas fora, 1 semana em casa. Mas tudo o que eu fazia era pensando no futuro dos meus filhos. Lucas e Sofia eram minha vida, minha motivação para acordar todos os dias e enfrentar aeroportos, hotéis e plantões noturnos, instalando sistemas em empresas por todo o país. Papai, por que você viaja tanto? Lucas me perguntava toda vez que eu arrumava a mala. Para que vocês tenham tudo o que precisam, meu campeão, eu respondia beijando a testa dele. Um dia vocês vão entender que tudo isso é por amor. Carla sempre foi uma mãe aparentemente dedicada. Conheci ela há 9 anos numa festa de amigos. Me apaixonei pela forma carinhosa como ela tratava as crianças da família dos anfitriões. Essa mulher vai ser uma mãe incrível, pensei na época, e realmente parecia ser. Durante os primeiros anos de casamento, ela cuidava de tudo em casa com uma eficiência que me impressionava. Quando Lucas nasceu, ela se dedicou completamente à maternidade. Quando Sofia chegou 2 anos depois, parecia ainda mais realizada cuidando dos 2. Nossa rotina familiar era bem organizada ao redor das minhas viagens. Eu saía sempre numa segunda-feira de manhã e voltava numa sexta-feira à noite, 2 semanas depois. Durante esse período, Carla assumia completamente a casa e as crianças. Não se preocupe com nada, amor, ela sempre dizia quando eu demonstrava preocupação por deixá-los sozinhos. Eu cuido de tudo aqui. Você foca no trabalho que nós estamos bem. Essa segurança dela me tranquilizava completamente. O salário das minhas viagens era bom, cerca de 8 mil reais por mês, suficiente para mantermos um padrão de vida confortável. Morávamos numa casa de 3 quartos num bairro de classe média. Os meninos estudavam em escola particular e sempre sobrava dinheiro para lazer e imprevistos. Carla nunca reclamou das dificuldades financeiras, porque realmente não tínhamos. Somos uma família abençoada, ela costumava dizer. Você trabalha tanto que merecemos essa tranquilidade. Durante as semanas que eu ficava em casa, me dedicava integralmente aos meninos. Levava Lucas para jogar futebol no parque, ensinava Sofia a andar de bicicleta. Fazíamos passeios no shopping, íamos ao cinema, ao zoológico, à praia. Papai, você é o melhor pai do mundo, Sofia dizia, abraçada no meu pescoço. Essas palavras me enchiam de energia para enfrentar mais 2 semanas longe deles. Eu realmente acreditava que estava sendo um bom pai, provendo segurança financeira e aproveitando cada momento livre com eles. Carla participava desses passeios familiares, claro, mas sempre com aquela postura de mãe responsável e controladora. Lucas, não suba muito alto no brinquedo. Sofia, não se afaste do papai.
Cuidado para não se machucarem. Eu interpretava isso como zelo materno natural. Uma mãe preocupada com a segurança dos filhos. Nunca passou pela minha cabeça que esse controle pudesse ter outros motivos. As únicas coisas que me chamavam a atenção eram pequenos detalhes que eu atribuía ao estresse de cuidar sozinha das crianças por 2 semanas seguidas. Às vezes, quando eu chegava de viagem, as crianças estavam mais quietas que o normal. Eles sentem sua falta quando você viaja, Carla explicava. Ficam meio desanimados, mas logo voltam ao normal. Lucas, especialmente, às vezes parecia distante nos primeiros dias após meu retorno. Papai, eu não gosto quando você viaja, ele dizia. Mas achei que era apenas saudade normal. Sofia também apresentava comportamentos que, na época, eu interpretei como fases naturais do crescimento. Às vezes, acordava chorando no meio da noite. Outras vezes, não queria brincar com os brinquedos favoritos. Crianças passam por fases, Carla sempre explicava. É normal, vai passar. E realmente parecia passar, porque quando eu ficava uma semana inteira em casa, eles voltavam a ser as crianças alegres e carinhosas de sempre. O que mais me orgulhava era a independência que Carla demonstrava durante minhas ausências. Ela nunca me ligava desesperada pedindo ajuda, nunca reclamava de não conseguir lidar com alguma situação. Está tudo sob controle aqui. Eram sempre suas palavras quando eu ligava no meio da semana para saber como estavam. As crianças estão bem, não se preocupe com nada. Essa tranquilidade dela me fazia sentir sortudo por ter uma esposa tão competente. Financeiramente, nossa vida estava cada vez melhor. Além do meu salário fixo, eu recebia bonificações por projetos especiais que às vezes chegavam a R$ 3.000 extras por mês. Carla administrava o orçamento doméstico com eficiência, sempre prestava contas de tudo que gastava. Nunca houve problemas com dinheiro. Somos um casal que se dá bem financeiramente, eu comentava com amigos. Minha esposa é muito organizada com as contas. As crianças pareciam se desenvolver normalmente. Lucas estava indo bem na escola, apesar de alguns comentários da professora sobre ele ser, às vezes, muito quieto em sala. Sofia também mostrava desenvolvimento adequado para a idade, embora alguns momentos de birra fossem mais intensos que eu esperava. Cada criança tem seu temperamento, eu pensava. O importante é que eles são saudáveis e amados. Durante os fins de semana em casa, nossa rotina familiar parecia perfeita. Café da manhã, todos juntos, passeios em família, jantares onde as crianças contavam sobre a escola e os amigos. Que família linda vocês formam, comentavam vizinhos e amigos. As crianças são bem educadas. A Carla é uma mãe exemplar. Esses elogios me enchiam de orgulho e confirmavam que eu estava tomando as decisões certas, trabalhando tanto para dar estabilidade para eles. Carla sempre demonstrou ser muito protetiva com as crianças, especialmente em relação a estranhos. Não gosto que conversem com pessoas que não conhecemos, ela dizia. O mundo está perigoso, temos que proteger nossos filhos. Achei essa postura admirável. Quantas mães hoje em dia não se importam o suficiente com a segurança dos filhos? Minha esposa era diferente, era cuidadosa, responsável. Nossos planos para o futuro incluíam ampliar a casa, talvez ter um terceiro filho, garantir uma boa educação para Lucas e Sofia. Quero que eles tenham oportunidades que nós não tivemos, eu dizia para Carla. Todo esse esforço vale a pena se eles puderem ter uma vida melhor que a nossa. Ela sempre concordava. Você é um pai maravilhoso, Marcos. Nossos filhos são sortudos por ter você. Durante 2 anos inteiros, vivi nessa rotina que eu considerava ideal. Trabalhar duro fora de casa para sustentar a família, aproveitar cada momento em casa com as crianças, confiar completamente na competência da minha esposa para cuidar de tudo durante minhas ausências. Nunca imaginei que por trás dessa aparente perfeição familiar, uma das maiores traições que um ser humano pode cometer estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Como um pai pode suspeitar que a própria mãe dos seus filhos está vendendo essas crianças? Que sinais existem para algo tão impensável? Durante esses 2 anos, Carla havia transformado nossa casa numa central de comercialização de crianças. E eu, trabalhando para dar o melhor para nossa família,
estava financiando sem saber o próprio crime que colocava meus filhos em risco. A descoberta que mudaria tudo ainda estava por vir. Mas esses 2 anos de confiança cega me ensinaram que, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes das maiores atrocidades. E quando você é pai, descobrir que falhou em proteger seus próprios filhos é uma dor que jamais imaginei que pudesse existir. A primeira coisa estranha que comecei a perceber aconteceu durante uma ligação de rotina, numa quarta-feira à tarde. Eu estava em Brasília instalando um sistema numa empresa de consultoria quando liguei para casa, como sempre fazia no meio da semana, para saber como estavam as crianças. Oi, amor, como estão os pequenos? Perguntei para Carla, esperando ouvir as vozes animadas de Lucas e Sofia ao fundo. Ah, eles estão na casa da minha tia Maria hoje, ela respondeu casualmente. Levei eles para passar uns dias lá. Você sabe como eles gostam de brincar com os primos. Na época, achei normal. Tia Maria realmente existia. Morava em outro bairro e as crianças gostavam de ir lá. Mas algo no tom da voz da Carla me pareceu diferente, mais tensa que o usual. Que bom, amor. Manda um beijo para eles e fala que o papai ligou. Desliguei o telefone com uma sensação estranha que não conseguia identificar. Por que ela não havia mencionado antes que levaria as crianças para a casa da tia? Normalmente, Carla me contava todos os planos com antecedência. 2 horas depois, tentei ligar novamente para falar diretamente com Lucas e Sofia, mas Carla disse que eles estavam dormindo. Chegaram cansados da casa da tia. Dormiram logo após o almoço. Era plausível, mas uma pontinha de desconfiança começou a crescer dentro de mim. Na quinta-feira, liguei novamente e recebi a mesma resposta. Ainda estão na casa da tia Maria, volta amanhã. Porque uma visita de algumas horas havia se transformado em 3 dias. Quando cheguei em casa na sexta-feira à noite, as crianças estavam lá, mas percebi que ambas estavam mais magras e com olheiras. Como foi na casa da tia Maria? Perguntei para Lucas enquanto o abraçava. Ele me olhou com uma expressão confusa. Papai, a gente não foi na casa da tia Maria essa semana. Meu coração pulou uma batida. Como assim, meu filho? Carla rapidamente interferiu. Lucas, você esqueceu? Vocês passaram terça e quarta lá, lembra da piscina? O menino ficou quieto, mas percebi que não estava convencido. Na semana seguinte, quando viajei para Salvador, a mesma situação se repetiu. Na terça-feira, quando liguei, Carla disse que as crianças estavam visitando a vovó, minha sogra, que morava numa cidade a 2 horas de distância. Eles pediram tanto para ir que resolvi levar, ela explicou. Você sabe como eles amam a vovó. Era uma explicação razoável, mas algo não batia. Minha sogra era idosa e tinha problemas de saúde. Será que realmente conseguiria cuidar das 2 crianças por vários dias? Decidi ligar diretamente para minha sogra na quarta-feira. Oi, dona Rosa, como estão as crianças? Perguntei. Do outro lado da linha, ouvi uma pausa longa antes da resposta. Que crianças, Marcos? Lucas e Sofia não estão aqui. Meu sangue gelou. Como assim não estão? A Carla disse que levou eles para passar uns dias com a senhora. Minha sogra ficou claramente confusa. Marcos, faz mais de 1 mês que não vejo meus netinhos. A Carla não trouxe eles aqui, não. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Minha esposa havia mentido sobre onde estavam nossos filhos. Onde diabos estavam Lucas e Sofia? Liguei imediatamente para Carla, tentando manter a calma. Amor, acabei de falar com sua mãe. Ela disse que as crianças não estão lá. Ouvi alguns segundos de silêncio antes da resposta dela, claramente nervosa. É que mudei de planos. Eles estão aqui em casa mesmo, brincando no quintal. Posso falar com eles? Insisti. Estão no banho agora, Marcos. Depois eles te ligam de volta. O telefonema de retorno nunca veio. Na quinta-feira, quando perguntei novamente sobre as crianças, Carla disse que elas tinham saído para passear com uma amiga dela. Na sexta-feira, a desculpa foi que estavam na escola em um evento especial. Cada explicação era diferente, e nenhuma fazia sentido completo. Onde estavam meus filhos durante essas ausências misteriosas? Quando voltei para casa naquela sexta-feira, encontrei Lucas e Sofia visivelmente abatidos. Sofia, que sempre corria para me abraçar quando eu chegava, ficou distante, brincando quieta no canto da sala.
Lucas estava pálido e com olheiras profundas. Como foi a semana de vocês? Perguntei, me agachando na altura deles. Foi normal, papai, respondeu Lucas, mas seu olhar evitava o meu. Sofia apenas acenou com a cabeça sem falar nada. Durante o fim de semana, tentei conversar individualmente com cada criança para entender o que havia acontecido durante minha ausência. Lucas, me conta uma coisa gostosa que você fez essa semana. Ele pensou por muito tempo antes de responder. Brinquei com uns brinquedos diferentes. Que brinquedos diferentes? Não lembro direito, papai. Era como se ele estivesse com medo de falar, ou como se realmente não conseguisse lembrar direito dos eventos da semana. Com Sofia, a conversa foi ainda mais preocupante. Filhinha, você sentiu falta do papai essa semana? Ela me olhou com aqueles olhinhos de 4 anos cheios de tristeza. Papai, eu não gosto quando você viaja. Por que, meu amor? Porque aí eu tenho que ir para lugares estranhos. Meu coração apertou. Que lugares estranhos? Mas antes que Sofia pudesse responder, Carla apareceu. Sofia, vai brincar no seu quarto. O papai está cansado da viagem. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, confrontei Carla diretamente. Amor, preciso entender uma coisa. Você me disse que as crianças estavam na casa da sua mãe, mas quando liguei lá, ela disse que não estavam. Onde eles realmente estavam? Carla ficou visivelmente nervosa, mexendo nas mãos, evitando meu olhar. Marcos, você está imaginando coisas. Às vezes minha mãe fica confusa, você sabe como ela está ficando esquecida. Carla, sua mãe não está senil. Ela foi muito clara dizendo que não viu as crianças há mais de 1 mês. Minha esposa suspirou, como se estivesse irritada com meu questionamento. Marcos, você viaja tanto que às vezes confunde as informações. Eu cuido muito bem das nossas crianças. Você deveria confiar mais em mim. Era uma inversão típica, me fazendo sentir culpado por questionar, quando eu tinha motivos legítimos para estar preocupado. Vocês já passaram pela sensação de que algo está muito errado, mas não conseguem provar. É exatamente isso que estava acontecendo comigo. Deixem nos comentários se já sentiram essa angústia de desconfiar de alguém que amam. A partir daquela conversa, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Durante a próxima viagem para Recife, liguei todos os dias em horários diferentes tentando pegar alguma inconsistência nas histórias da Carla. Segunda-feira, as crianças estão brincando no quintal. Terça-feira, saíram para comprar lanche na padaria. Quarta-feira, estão assistindo desenho na TV. Quinta-feira, dormindo, chegaram cansados da escola, mas algo nas vozes ao fundo não batia. Quando eu pedia para falar com eles, sempre havia uma desculpa. Estavam no banheiro, tinham acabado de sair, estavam com a boca cheia comendo, tinham dormido cedo. Em 2 semanas de viagem, não consegui falar diretamente com meus filhos nem uma única vez. Isso nunca havia acontecido antes. No último dia da viagem, resolvi fazer um teste. Liguei para casa às 6 da manhã, horário que as crianças sempre estavam acordadas se arrumando para a escola. Oi, amor, posso dar bom dia para os pequenos? Eles ainda estão dormindo, Marcos. Ontem foi um dia muito corrido. Às 6 da manhã, numa quinta-feira letiva, crianças de 4 e 6 anos ainda dormindo? Algo definitivamente estava errado. Quando cheguei em casa naquela sexta-feira, as crianças não estavam lá. Onde estão Lucas e Sofia? Perguntei, entrando pela porta da cozinha. Carla estava lavando louça, sem me olhar nos olhos. Saíram com minha irmã para tomar sorvete. Já voltam. Que horas saíram? Há uns 20 minutos. Fiquei esperando. 1 hora se passou, 2 horas, e nada das crianças chegarem. Carla, onde estão nossos filhos? Às 9 da noite, Lucas e Sofia finalmente chegaram em casa, trazidos por uma mulher que eu nunca havia visto na vida. Quem é você? Perguntei para a estranha. Sou amiga da Carla, estava cuidando das crianças hoje. As crianças estavam com roupas diferentes das que usavam pela manhã. Pareciam cansadas e assustadas. Por que vocês estavam com essa moça? Perguntei para Lucas. Antes que ele pudesse responder, Carla disse: Marcos, as crianças estão cansadas. Vamos deixar elas dormirem. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Carla, uma certeza terrível começou a se formar na minha mente.
Minha esposa estava escondendo alguma coisa grave relacionada aos nossos filhos. As mentiras sobre onde eles estavam, as ausências misteriosas, o comportamento estranho das crianças, as pessoas desconhecidas que os traziam para casa. Tudo apontava para algo muito mais sério que simples passeios ou visitas familiares. O que eu ainda não imaginava era que minha esposa não estava apenas escondendo onde nossas crianças passavam os dias durante minhas viagens. Ela estava literalmente vendendo elas, como se fossem mercadorias, para pessoas que eu jamais havia visto na vida. E o pior, isso já vinha acontecendo há quase 2 anos, bem debaixo do meu nariz, financiado pelo meu próprio trabalho. A descoberta que viria nas próximas semanas me mostraria que os piores pesadelos de um pai podem se tornar realidade dentro da própria casa, pelas mãos da pessoa em quem mais confiamos para proteger nossos filhos. A segunda evidência concreta apareceu quando cheguei em casa depois de uma viagem particularmente difícil para a Fortaleza. Era uma sexta-feira de dezembro e eu estava ansioso para organizar as compras de Natal das crianças. Amor, vamos ver nossa conta conjunta para planejar os presentes, disse para Carla enquanto ela preparava o jantar. Ah, Marcos, a gente conversa sobre isso depois, ela respondeu sem me olhar. Primeiro vamos jantar em família. Durante o jantar, tentei envolver as crianças na conversa sobre Natal. Lucas, o que você quer ganhar do Papai Noel? Ele me olhou com aquela expressão distante que eu vinha notando cada vez mais. Não sei, pai. Qualquer coisa está bom. Sofia estava ainda mais quieta, brincando com a comida no prato sem comer direito. Filhinha, você não quer ganhar aquela boneca que viu na loja? Ela apenas balançou a cabeça, mas percebi lágrimas se formando nos olhinhos dela. Depois que colocamos as crianças para dormir, insisti para vermos as finanças. Carla, preciso saber quanto temos disponível para o Natal. Ela hesitou antes de pegar o notebook. Quando abriu o extrato da nossa conta conjunta, quase caí da cadeira. Além dos meus depósitos regulares de salário, havia 3 transferências de 50 mil reais cada uma, recebidas nos últimos 4 meses. Carla, que dinheiro é esse? De onde vieram esses 150 mil? A reação dela foi imediata e suspeita. Fechou rapidamente o notebook, as mãos tremendo visivelmente. Ah, esse dinheiro é de uns trabalhos freelancer que tenho feito. Que trabalhos freelancer? Insisti. Você nunca me contou que estava trabalhando. Carla se levantou nervosa, caminhando pela sala. São consultorias online, Marcos. Nada muito importante. Você está sempre viajando. Resolvi ajudar na renda familiar. Consultoria de quê, Carla? 50 mil reais é muito dinheiro para trabalho freelancer. Minha mente estava correndo, tentando entender como minha esposa, que sempre foi dona de casa, de repente estava ganhando mais em 4 meses do que eu ganhava em um ano inteiro. É consultoria sobre cuidados infantis, ela respondeu, evitando meu olhar. Tem muita gente que paga bem para aprender sobre cuidar de crianças. A explicação não fazia sentido nenhum. Consultoria de cuidados infantis que paga 50 mil reais por mês? Carla, me mostra esses trabalhos. Quero ver os contratos, os clientes, como funciona. Ela ficou ainda mais nervosa. Marcos, por que você está duvidando de mim? Estou ajudando nossa família, deveria estar feliz. Era novamente aquela inversão, me fazendo sentir culpado por questionar algo claramente suspeito. Naquela noite, ela se recusou a mostrar qualquer documento ou explicar detalhes sobre esse trabalho misterioso. Amanhã te mostro tudo. Estou cansada agora. Mas no sábado pela manhã, quando pedi para ver, ela disse que o notebook estava com problema. No domingo, a desculpa foi que os arquivos estavam na nuvem e a internet estava lenta. Sempre uma desculpa diferente. Durante a semana seguinte, enquanto eu estava em casa, comecei a observar mais atentamente a rotina da Carla. Se ela realmente estava fazendo consultorias online, deveria passar tempo no computador, atender ligações de trabalho, ter horários de reunião. Mas não vi nada disso. Ela passava o dia cuidando da casa, assistindo TV, levando as crianças na escola. Nenhuma atividade que justificasse ganhar 50 mil reais por mês. Na segunda-feira, quando estava arrumando a mala para a próxima viagem, decidi fazer uma pergunta direta. Carla,
Hoje você tem alguma reunião de trabalho? Ela pareceu pega de surpresa. Reunião? Sim, da sua consultoria. Ah, sim, tenho uma ligação às 3 da tarde. Mentalmente marquei o horário. Durante a viagem, liguei para casa exatamente às 3h15. Oi, amor, como foi sua reunião de trabalho? Que reunião? A das 3 horas que você tinha hoje. Pausa longa. Ah, foi cancelada em cima da hora. Vocês conhecem essa sensação de estar sendo enganado, mas a pessoa continua inventando desculpas? Deixem nos comentários se já passaram por isso, porque é uma angústia terrível. A descoberta que mudaria tudo aconteceu por acaso, numa terça-feira que eu deveria estar viajando para Goiânia, mas meu voo foi cancelado devido ao mau tempo. Decidi não avisar Carla e voltar para casa para surpreendê-la. Talvez levá-la para almoçar fora enquanto as crianças estavam na escola. Era meio-dia quando estacionei na nossa rua e vi uma cena que me deixou confuso. Carla estava na porta de casa conversando com um casal desconhecido que segurava a mão da Sofia. Fiquei no carro observando a distância. Sofia estava chorando, tentando se soltar da mão da mulher estranha, mas Carla segurava firme no braço da nossa filha. A conversa parecia tensa, com gestos nervosos de ambos os lados. Depois de alguns minutos, vi Carla receber um envelope do homem e entregar nossa filha para o casal. Eles colocaram Sofia num carro e saíram. Minha esposa entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Meu coração estava disparado. Quem eram aquelas pessoas? Por que Carla entregou nossa filha para eles? Por que Sofia estava chorando? Esperei mais alguns minutos antes de entrar em casa, tentando processar o que havia visto. Oi, amor, pensei que você tinha viajado, disse Carla quando me viu na porta, claramente nervosa. Meu voo foi cancelado. Onde está a Sofia? Está na escola, respondeu ela rapidamente. Marcos, você não deveria estar aqui. Carla, eu vi você entregando a Sofia para um casal desconhecido há 5 minutos. O rosto dela ficou branco. Alguns segundos de silêncio antes de tentar mentir novamente. Você deve ter visto errado. Sofia está na escola, te falei. Carla, eu vi tudo. Quem eram aquelas pessoas? Por que nossa filha estava chorando? Ela começou a andar nervosa pela sala, as mãos tremendo. Marcos, você está imaginando coisas. Não aguentei mais as mentiras. Peguei meu celular e liguei para a escola da Sofia. Oi, aqui é o pai da Sofia, ela está aí? Não, senhor Marcos. A Sofia não veio para a escola hoje. A mãe dela ligou dizendo que ela estava doente. Desliguei e mostrei o telefone para Carla. A escola disse que você ligou dizendo que ela estava doente. Onde está nossa filha? Foi quando Carla finalmente desabou. Sentou no sofá e começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de desespero de quem foi pega. Marcos, eu posso explicar tudo. Então explica. Onde está a Sofia? Quem eram aquelas pessoas? Entre soluços ela disse, são pessoas que estão cuidando dela temporariamente. Como assim, temporariamente? Por quê? A resposta que veio me fez sentir como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Porque eu preciso do dinheiro, Marcos. Que dinheiro? Eles pagam para ficar com as crianças uns dias. Minha mente demorou alguns segundos para processar o que ela estava dizendo. Carla, você está vendendo nossos filhos? Não é vender, ela gritou desesperada. É como uma hospedagem temporária. Casais que não podem ter filhos pagam para passar uns dias com crianças. É legal, é seguro. Legal, você está brincando comigo? Onde está o Lucas? Ele também está em hospedagem. Há quanto tempo? Desde segunda-feira. Meu mundo desabou completamente naquele momento. Minha esposa estava literalmente alugando nossos filhos para estranhos durante minhas viagens. Carla, isso é crime. Isso é tráfico de crianças. Não é tráfico, ela insistiu. Eles devolvem sempre. É só para o casal sentir como é ter filhos. Eles tratam bem e pagam R$ 50.000 por criança. Agora eu entendia de onde vinha o dinheiro misterioso na nossa conta. Minha esposa estava ganhando R$ 100.000 por mês vendendo temporariamente nossos próprios filhos. Quantas vezes você fez isso?
Algumas vezes, quando você viajava. Quantas vezes, Carla? Umas 10 vezes nos últimos 2 anos. A informação me atingiu como um soco no estômago. Por 2 anos, durante minhas viagens de trabalho, minha esposa estava entregando Lucas e Sofia para estranhos em troca de dinheiro. Por isso as crianças ficavam estranhas quando eu voltava. Por isso, as mentiras sobre onde eles estavam. Por isso Sofia falava sobre lugares estranhos. Carla, você entregou nossos filhos para criminosos. Você não sabe quem são essas pessoas. Eles são boas pessoas, Marcos. Tratam bem as crianças. Você está louca? Como você sabe como eles tratam? Você acompanha? Não, mas nada. Você vendeu nossos filhos para desconhecidos. Peguei meu celular e comecei a gravar a conversa, mesmo ela não percebendo. Precisava de evidências do que estava acontecendo. Carla, me dá o telefone dessas pessoas, agora. Ah, por quê? Porque vou buscar nossos filhos. Marcos, eles só devolvem no final da semana. Eu não ligo, me dá o telefone. Depois de muito insistir, ela me passou um número. Liguei imediatamente. Alô, aqui é o pai do Lucas e da Sofia. Onde estão meus filhos? Do outro lado, uma voz masculina. Quem é você? A Carla não disse que o pai ia ligar. Sou o pai deles. Onde vocês estão? Calma, senhor. As crianças estão bem. Eu quero elas de volta agora. A ligação foi desligada. Liguei novamente, mas o telefone estava fora de área. Carla estava em pânico. Marcos, você estragou tudo. Agora eles vão ficar com medo. Ficar com medo? Carla, eles são criminosos. Eles têm nossos filhos. Não são criminosos. São pessoas normais que querem sentir como é ter filhos. Naquele momento entendi que minha esposa não via problema algum no que estava fazendo. Para ela, era apenas um trabalho que rendia dinheiro fácil. Não entendia que estava cometendo um crime horrível, colocando nossos filhos em risco com pessoas totalmente desconhecidas. A gravação que fiz daquela conversa seria fundamental para o que viria a seguir. Uma corrida contra o tempo para recuperar meus filhos antes que desaparecessem para sempre. E descobrir que o esquema da Carla era muito maior e mais perigoso do que eu imaginava. O que vocês fariam se descobrissem que a mãe dos seus filhos estava vendendo eles? Deixem nos comentários, porque o que aconteceu nas próximas horas foi uma corrida desesperada para salvar Lucas e Sofia de algo que poderia ter terminado em tragédia. Depois da gravação devastadora onde Carla confessou estar alugando nossos filhos, precisei de algumas horas para conseguir processar a magnitude do horror que estava descobrindo. Mas havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Se ela estava fazendo isso há 2 anos, quantas vezes exatamente nossos filhos haviam sido entregues para estranhos? A resposta que obtive me deixou em estado de choque por dias. Carla, preciso saber a verdade completa, disse na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir. Quantas vezes você entregou Lucas e Sofia para essas pessoas? Ela estava visivelmente abalada, provavelmente se dando conta pela primeira vez da gravidade do que havia feito. Marcos, eu já te falei. Foram algumas vezes quando você viajava. Algumas vezes não é a resposta. Eu quero números exatos. Forçada a ser específica, Carla começou a contar nos dedos, como se estivesse fazendo uma lista de compras. Lucas, acho que umas 8 ou 9 vezes. Meu estômago embrulhou. Sofia. Sofia menos, porque ela é menor. Umas 5 vezes. 8 ou 9 vezes. Meu filho de 6 anos havia sido vendido para estranhos quase 10 vezes, e eu não fazia ideia. Carla, como você sabe que são sempre as mesmas pessoas? Não são sempre as mesmas, ela respondeu, e meu mundo desabou ainda mais. Às vezes são pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Você entregou nossos filhos para vários estranhos diferentes. Marcos, são todos clientes sérios, pessoas que pagam bem. A frieza com que ela falava sobre clientes e pagamento ao se referir aos nossos filhos me mostrou que ela havia perdido completamente a noção da maternidade. Exigi que ela me mostrasse todos os contatos, todas as conversas, tudo relacionado a esse esquema criminoso.
Relutante, ela pegou um celular que eu nunca havia visto, um segundo celular que ela mantinha escondido. É meu telefone de trabalho, explicou. Quando abriu o WhatsApp, vi dezenas de conversas com nomes como Cliente RJ, Casal SP, Família Brasília. Todas conversas sobre disponibilidade das crianças, valores, datas de entrega. Uma conversa específica me chamou a atenção. Era com alguém chamado Doutor Roberto, que havia mandado mensagem 3 dias antes. Carla, o menino ainda está disponível para este fim de semana? Minha esposa gostou muito da última vez. Minha esposa respondeu: sim, Lucas está livre, mesmo valor de sempre, 60 mil reais pelos 3 dias. 60 mil reais pelo meu filho por um fim de semana. Era como ler sobre a venda de um produto. Carla, quem é esse Dr. Roberto? É um médico de São Paulo. Ele e a esposa não conseguem ter filhos. E vocês se conheceram como? Por indicação. Indicação de quem? De outras pessoas que fazem esse tipo de negócio. Estava ficando claro que minha esposa não estava operando sozinha. Havia uma rede de pessoas envolvidas nesse tráfico. Continuei fuçando no celular dela e encontrei algo ainda mais aterrorizante. Fotos. Fotos de Lucas e Sofia com pessoas que eu nunca havia visto, em lugares que não reconhecia. Lucas numa piscina com um casal desconhecido. Sofia dormindo numa cama que não era dela, num quarto estranho. Carla, quem tirou essas fotos? Os clientes mandam para mostrar que as crianças estão bem. Uma foto em particular me fez sentir náuseas. Lucas, visivelmente desconfortável, sendo abraçado por um homem de uns 50 anos numa praia. Meu filho estava claramente constrangido, tentando se afastar do abraço. Carla, olha a cara do Lucas nessa foto. Ele está sofrendo. Marcos, criança às vezes fica tímida com pessoas novas. É normal. Normal. Ela achava normal meu filho estar sendo forçado a conviver intimamente com predadores desconhecidos. Quando questionei sobre o histórico específico do Lucas, a verdade foi ainda pior. Das 8 ou 9 vezes que você entregou ele, quantas foram para pessoas diferentes? Umas 6 pessoas diferentes. E as outras vezes? Foram repetições. Tem cliente que gosta de pedir a mesma criança de novo. A forma business como ela falava me deixava enjoado. Meu filho havia se tornado um produto com clientes fixos. O mais aterrorizante foi descobrir que algumas dessas hospedagens duraram mais de uma semana. Carla, na minha viagem para Manaus em setembro, você disse que Lucas estava na casa do seu primo. É, estava mesmo. Por 8 dias? Estava com um casal de Belo Horizonte. Eles queriam ficar mais tempo, pagaram extra. 8 dias. Meu filho de 6 anos passou 8 dias com estranhos em outra cidade, e eu achava que ele estava na casa de um parente. E se algo tivesse acontecido com ele? Se eles não trouxessem de volta? Carla me olhou como se eu estivesse sendo paranoico. Marcos, nunca aconteceu nada. Eles sempre devolvem. Sempre devolvem? Como você tem certeza? Porque são pessoas sérias que pagam bem. A lógica dela era completamente distorcida, como se pagar dinheiro garantisse que não fossem criminosos ou abusadores. Descobri também que ela tinha um esquema de segurança bizarro. Guardava cópias dos documentos dos clientes e exigia um depósito extra como garantia de devolução. Viu, eu tenho controle de tudo, disse, me mostrando um arquivo no celular. Tenho RG, CPF, comprovante de renda de todos. Como se isso tornasse legal entregar nossos filhos para estranhos. O que mais me revoltou foi descobrir que algumas dessas pessoas haviam começado a fazer pedidos específicos. Uma conversa no WhatsApp mostrava alguém perguntando: Carla, o menino sabe nadar? Minha esposa quer levar ele para o clube. Outra pessoa perguntava: a menina está falando bem? Queremos que ela se sinta à vontade conosco. Eles estavam tratando meus filhos como brinquedos com características específicas. Havia também uma conversa que me gelou o sangue. Carla, da próxima vez pode ser por mais tempo? Uma semana é pouco para criar vínculo. Criar vínculo. Pessoas estranhas querendo criar vínculo com meus filhos. Carla, você não vê nada de errado nisso? Pessoas desconhecidas querendo criar vínculo com Lucas e Sofia? Marcos,
São pessoas carinhosas que sempre sonharam em ter filhos. Quando perguntei sobre Sofia especificamente, descobri que ela estava sendo requisitada cada vez mais. Por que Sofia está sendo pedida mais vezes? Porque ela é menina e mais novinha. Tem muita gente que prefere meninas pequenas. A forma como ela disse isso, tão naturalmente, me fez perceber que minha esposa não entendia as implicações sinistras do que estava falando. O momento mais chocante foi quando encontrei uma conversa de uma semana atrás. Carla, estamos interessados em algo mais permanente. Quanto seria para ficar definitivamente com uma das crianças? Minha esposa havia respondido: permanente é mais complicado, teria que ser muito bem pago. Eles estavam negociando a venda definitiva dos meus filhos e ela estava considerando. Carla, você estava pensando em vender nossos filhos permanentemente? Ela ficou em pânico. Não, Marcos, eu só disse que era complicado. Mas você cotou o preço. Eu não cotei preço nenhum. Mas as mensagens estavam lá, claras como água. Ela havia pesquisado valores para adoção definitiva em sites ilegais. Naquele momento, olhando para todas aquelas evidências, entendi que não estava lidando apenas com uma esposa que cometeu erros. Estava lidando com uma criminosa que havia transformado nossos filhos em fonte de renda, expondo-os a riscos inimagináveis com dezenas de estranhos, e ainda considerando vendê-los definitivamente. A descoberta mais aterrorizante ainda estava por vir. Onde exatamente estavam Lucas e Sofia naquele momento, e se eu conseguiria recuperá-los antes que fossem vendidos permanentemente para alguém que os faria sumir para sempre? Vocês conseguem imaginar a sensação de descobrir que seus próprios filhos foram tratados como mercadoria por 2 anos? Deixem nos comentários o que fariam nessa situação, porque o que aconteceu nas próximas horas foi uma corrida desesperada contra o tempo para impedir o impensável. Na manhã de quinta-feira, 2 dias após descobrir a verdade sobre o negócio da Carla, decidi fazer algo que mudaria tudo. Fingir que havia aceitado a situação e que iria viajar normalmente para Curitiba, mas, na verdade, ficaria escondido observando o que realmente acontecia na nossa casa. Amor, meu voo é às 10 horas, disse beijando a testa dela, carregando minha mala como sempre. Cuida bem das crianças. Ela sorriu aliviada. Claro, como sempre faço. Sai de casa normalmente, mas em vez de ir para o aeroporto, estacionei 3 quadras de distância e caminhei de volta, me escondendo atrás das árvores da rua para observar nossa casa. Às 11h15, vi um carro preto parar na frente. 2 homens bem vestidos desceram e tocaram a campainha. Carla os recebeu na porta, e através da janela da sala pude ver uma conversa que durou quase 1 hora. Eles estavam examinando papéis, fazendo anotações, como se estivessem fechando um negócio importante. Às 12h30, Lucas e Sofia chegaram da escola. Vi minha esposa explicar algo para eles, e ambas as crianças começaram a chorar. Sofia se agarrou na perna da Carla, claramente não querendo ir com os estranhos. Lucas tentou correr para dentro de casa, mas um dos homens o segurou pelo braço. A cena me partiu o coração. Meus filhos sendo forçados a ir com pessoas que eles claramente não conheciam e não queriam acompanhar. Segui o carro discretamente pelo bairro. Eles foram para um hotel de luxo no centro da cidade. Vi os homens entrando com Lucas e Sofia, que pareciam assustados e confusos. Esperei na recepção e consegui descobrir que eles haviam alugado uma suíte por 1 semana, com possibilidade de extensão. 1 semana. Minha esposa havia vendido meus filhos por 1 semana inteira para estranhos num hotel. Voltei correndo para casa para confrontar Carla com o que havia visto. Acabei de seguir Lucas e Sofia até um hotel no centro. Quem são aqueles homens? Ela ficou pálida, claramente não esperando que eu tivesse presenciado a entrega. Marcos, você disse que ia viajar. E ainda bem que não viajei. Quem são eles? São clientes de São Paulo, empresários sérios que queriam passar uns dias com crianças. Carla, eles levaram nossos filhos para um hotel. Você não vê nada de suspeito nisso? Marcos, é um hotel de luxo. Eles têm dinheiro para dar conforto para as crianças. A ingenuidade dela, ou seria cumplicidade, me deixava cada vez mais revoltado. E se eles abusarem dos nossos filhos? Se machucarem eles?
se fugirem para outro estado. Eles não vão fazer nada disso. São pessoas respeitáveis. Foi quando decidi gravar nossa conversa novamente, desta vez deixando o celular bem visível para que ela soubesse que estava sendo gravada. Carla, me explica exatamente quanto você recebeu por essa venda. Não é venda, Marcos, é hospedagem temporária. Quanto dinheiro? R$ 120 mil pelos dois por uma semana. R$ 120 mil. Minha esposa havia vendido nossos 2 filhos por uma semana por R$ 120 mil. E depois dessa semana, o que acontece? Eles devolvem as crianças, como sempre. Como sempre? Quantas vezes você vendeu os 2 juntos? Carla hesitou antes de responder. Algumas vezes. Tem cliente que prefere pegar os 2 irmãos juntos. Por quê? Porque assim eles brincam entre si e ficam menos chorosos. A frieza com que ela analisava o comportamento do produto me deixou enjoado. O mais aterrorizante foi quando ela me mostrou outras conversas no celular dela. Havia mensagens de outros clientes fazendo ofertas para a compra definitiva de Lucas e Sofia. Carla, 200 mil pelos 2, para adoção permanente. Interessada? Minha esposa havia respondido. Preciso pensar. É uma decisão difícil. Decisão difícil. Ela estava realmente considerando vender nossos filhos permanentemente. Carla, você estava planejando vender Lucas e Sofia definitivamente? Não, eu só disse que ia pensar. Mas você não descartou a possibilidade. Marcos, $200 mil é muito dinheiro. Poderíamos mudar de vida. Minha própria esposa estava me propondo que vendêssemos nossos filhos para mudar de vida. Como uma mãe chega a esse ponto de degradação moral? Durante nossa discussão, o telefone dela tocou. Era uma das pessoas do hotel. Alô, sim, eles estão bem. Como assim, chorando? Ah, é normal, vai passar. Não, não podem ligar para o pai, porque ele está viajando. Arrancei o telefone da mão dela. Alô, aqui é o pai das crianças. Como estão meus filhos? Do outro lado, surpresa. O senhor não deveria estar viajando? Onde estão Lucas e Sofia? Estão aqui conosco, mas... Eu vou buscar eles agora. O que descobri nos dias seguintes foi muito pior do que eu imaginava. Carla não era apenas uma mãe desesperada vendendo os próprios filhos. Ela era parte de uma rede criminosa, organizada que traficava crianças por todo o país. A investigação que comecei por conta própria revelou um esquema que operava há mais de 5 anos, movimentando milhões de reais anualmente. Através do segundo celular da Carla, descobri que ela mantinha contato regular com outras mulheres que faziam o mesmo negócio. Havia um grupo no WhatsApp chamado Trabalho Especial, com 12 participantes, todas mães que vendiam seus próprios filhos ou crianças sob sua guarda. Pessoal, cliente do RJ, quer menina de 4-6 anos para este fim de semana. Alguém tem disponível? As mensagens eram tratadas como ofertas de trabalho comum. Carla era uma das mais experientes do grupo. Outras mulheres pediam conselhos para ela. Carla, primeira vez vendendo meu filho. Que documentos peço do cliente? Minha esposa respondia com a naturalidade de quem ensina uma receita de bolo. Pede RG, CPF, comprovante de renda e um depósito de segurança, e nunca entrega sem ver o dinheiro primeiro. Ela havia se tornado mentora de outras mães criminosas. O mais chocante foi descobrir que havia uma hierarquia nessa rede. Carla se reportava a uma mulher chamada Doutora Helena, que coordenava as operações de venda de crianças em 3 estados. Helena, o casal de Brasília quer os 2 por 2 semanas, libero? A resposta veio, libera. Eles são clientes VIP, sempre pagam extra. Cliente VIP. Havia pessoas que compravam crianças com tanta frequência que recebiam tratamento especial. Através das conversas, descobri que essa rede operava como uma empresa real. Havia catálogos de crianças com fotos, idades, características físicas e especialidades. Lucas estava listado como menino 6 anos, comunicativo, bom para passeios. Sofia aparecia como menina 4 anos, carinhosa, ideal para casais sem filhos. Meus filhos tinham fichas de produto num catálogo criminoso. A doutora Helena coordenava não apenas as vendas, mas também o transporte das crianças entre cidades e estados.
Carla, preciso de 2 crianças para cliente de Goiás. Pode emprestar Lucas e mais um? Emprestar, como se meus filhos fossem objetos que se emprestam. Carla respondeu. Lucas pode ir. Tenho contato de outra mãe com um menino da mesma idade. Ela estava oferecendo meu filho para viajar para outro estado com criminosos. O esquema financeiro era impressionante. A rede movimentava aproximadamente $2 milhões por mês. Cada transação rendia entre 30 mil e 150 mil, dependendo da duração, distância e características específicas das crianças. Carla ficava com 60% do valor, a doutora Helena com 30%, e os outros 10% eram divididos entre intermediários que faziam transporte e documentação falsa. Descobri também que havia clientes especiais que pagavam valores absurdos por situações específicas. Uma conversa revelou. Helena, cliente do exterior, oferece os 50 mil por criança brasileira para a adoção definitiva. Interessada? $50 mil americanos. Havia estrangeiros comprando crianças brasileiras para levar para outros países e minha esposa era parte ativa desse tráfico internacional. O mais aterrorizante foi descobrir o destino de algumas crianças que haviam sido vendidas definitivamente. Uma mãe do grupo lamentava. Pessoal, venderam minha filha para casal do exterior há 2 meses. Descobri que eles usam as crianças para mendicância em outros países. Outras crianças haviam sido vendidas para redes de exploração sexual infantil. Carla sabia disso e continuava operando. Havia também um sistema de avaliação dos clientes. Cuidado com o Dr. Rodrigo de Recife. Devolveu a criança com hematomas e disse que ela caiu da bicicleta. Minha esposa respondeu, obrigada pelo aviso, vou bloquear ele. Mas o que me revoltou foi ver que, mesmo sabendo que alguns clientes machucavam as crianças, elas não denunciavam, apenas bloqueavam para proteger seu negócio. A doutora Helena mantinha uma lista de crianças desaparecidas que havia sido vendidas permanentemente e nunca mais foram vistas. A lista tinha mais de 200 nomes de crianças entre 2 e 12 anos. Helena, nunca mais soube notícias do menino que vendi para casal da Argentina. Resposta: normal. Adoções internacionais geralmente são definitivas mesmo. 200 crianças desaparecidas e elas tratavam como normal. O sistema de segurança da rede era sofisticado. Usavam aplicativos criptografados, códigos para se referir às crianças, produto, mercadoria, item, e tinham advogados especializados em limpar documentação quando alguém era preso. Pessoal, a Fernanda foi presa vendendo o sobrinho. O Dr. Antônio já está cuidando do caso. Havia toda uma estrutura legal para proteger as criminosas. Descobri que Carla planejava me envolver no esquema. Uma conversa com a doutora Helena revelava: Helena, meu marido está desconfiando. Acho que vou ter que contar a verdade e convencer ele a participar. A resposta foi: boa estratégia. Maridos que participam dão mais credibilidade. Oferece uma porcentagem para ele. Elas estavam planejando me transformar em cúmplice do tráfico dos meus próprios filhos. O momento mais chocante foi descobrir que a rede tinha metas de vendas. Cada mãe precisava fornecer suas crianças pelo menos 2 vezes por mês para manter o status ativo no grupo. Carla, você está atrasada com as metas deste mês. Precisa ativar Lucas e Sofia logo. Era como uma empresa cobrando resultados de vendedoras, só que o produto eram crianças inocentes. Quando confrontei Carla com todas essas evidências, ela finalmente confessou a extensão real do crime. Marcos, isso não é só um trabalho extra. É minha profissão há 5 anos. Antes mesmo de nos casarmos, eu já vendia crianças que cuidava como babá. 5 anos. Minha esposa era uma criminosa profissional especializada em tráfico infantil há 5 anos, e eu nunca suspeitei de nada. A descoberta final foi que Lucas e Sofia não eram as únicas crianças em risco imediato. Naquele momento, a rede estava negociando a venda definitiva de 15 crianças para clientes internacionais, e meus filhos estavam na lista prioritária devido à idade e aparência. Carla,
Preciso dos nomes e endereços de todos os clientes que compraram Lucas e Sofia, exigi. Por quê? Porque vou à polícia denunciar toda essa rede e preciso salvar nossos filhos antes que desapareçam para sempre. A corrida contra o tempo havia começado. Não se tratava mais apenas de recuperar Lucas e Sofia. Tratava-se de desmantelar uma organização criminosa que havia destruído a vida de centenas de crianças e suas famílias. Vocês acreditam que esquemas assim existem na realidade? Deixem nos comentários suas opiniões, porque o que vem pela frente foi uma operação policial que mudou a vida de dezenas de famílias por todo o Brasil. Depois de descobrir que minha esposa fazia parte de uma rede criminosa de tráfico infantil que operava em 3 estados, tomei a decisão mais difícil da minha vida: denunciar tudo para a Polícia Federal, mesmo sabendo que isso colocaria Carla na prisão e destruiria nossa família para sempre. Mas meus filhos estavam em risco imediato e havia outras 200 crianças desaparecidas que precisavam de justiça. Na manhã de sexta-feira, procurei o delegado da Polícia Federal especializado em crimes contra crianças, Dr. Augusto Silva. Doutor, tenho informações sobre uma rede de tráfico de menores que opera nacionalmente. Levei comigo todas as evidências: o celular da Carla com as conversas, as gravações das nossas discussões, fotos das crianças com estranhos, extratos bancários mostrando os pagamentos e a lista completa de clientes e colaboradoras da rede. A reação do delegado foi imediata. Senhor Marcos, essas informações são gravíssimas. Vamos iniciar uma operação especial hoje mesmo. Em 2 horas, uma equipe de 12 investigadores estava analisando todo o material que entreguei. Nunca vimos uma rede tão organizada, comentou a delegada especializada em crimes digitais. Eles têm todo um sistema empresarial para vender crianças. O plano da operação foi elaborado em detalhes. Primeiro, localizaríamos todas as crianças que estavam em hospedagem no momento, incluindo Lucas e Sofia. Segundo, infiltraríamos agentes disfarçados como clientes interessados para mapear toda a estrutura da rede. Terceiro, faríamos prisões simultâneas em 5 cidades diferentes para impedir que os criminosos se comunicassem e destruíssem evidências. Senhor Marcos, precisamos da sua colaboração, disse o delegado. Sua esposa confia em você. Queremos que finja normalidade por mais alguns dias enquanto montamos a operação. Era uma tortura psicológica terrível, mas aceitei. Voltei para casa fingindo que não sabia de nada, conversando normalmente com Carla, enquanto secretamente coordenava com a polícia cada movimento dela. Durante esses dias de espionagem, descobri detalhes ainda mais chocantes. Carla recebia pedidos específicos dos clientes. Quero uma criança que chore pouco. Prefiro menina que não saiba falar bem ainda. Tem algum menino mais submisso? Ela analisava o comportamento dos nossos filhos para atender essas demandas doentias. Lucas está mais obediente ultimamente. Seria perfeito para o casal de Recife. O mais revoltante foi descobrir que ela havia começado a preparar mentalmente as crianças para as vendas. Dizia para Lucas: você vai passar uns dias com pessoas muito legais que querem brincar com você. Para Sofia: vamos fazer uma brincadeira onde você vai dormir na casa de pessoas diferentes. Ela estava condicionando meus filhos a aceitar os abusos como algo normal. A polícia instalou grampos no telefone de Carla e câmeras escondidas na nossa casa. Durante 3 dias, registramos conversas onde ela negociava a venda de outras crianças da rede. Helena, o casal alemão ofereceu 80 mil euros pela menina da Sandra. Aceito? Aceita. Documentação internacional demora uns dias, mas eles pagam à vista. 80 mil euros por uma criança de 5 anos para ser levada para a Europa. Através da investigação, descobrimos que a doutora Helena não era apenas coordenadora da rede. Era uma ex-assistente social que usava seus contatos profissionais para identificar crianças vulneráveis. Helena tem acesso aos processos de guarda, divórcio e adoção, explicou o delegado. Ela identifica famílias em crise e oferece ajuda temporária que vira venda definitiva. Uma profissional que deveria proteger crianças estava usando o cargo para traficá-las.
No quarto dia de investigação, Carla recebeu uma ligação urgente. Carla, operação grande hoje. Cliente internacional quer 5 crianças para embarcar amanhã. Lucas e Sofia estão confirmados? Meu coração parou. Eles queriam levar meus filhos para fora do país no dia seguinte. Doutor Silva, eles vão tirar meus filhos do Brasil amanhã. Calma, Sr. Marcos. É exatamente o que estávamos esperando. Vamos prendê-los no aeroporto. A operação foi batizada de Operação Inocência. 50 agentes federais em 5 estados, coordenados para agir simultaneamente às 6 da manhã de terça-feira. Sr. Marcos, amanhã tudo se resolve. Suas crianças estarão seguras e essa rede será desmantelada. Era a mistura de alívio e terror. Alívio por saber que Lucas e Sofia seriam salvos. Terror de ver minha esposa sendo presa. Na véspera da operação, Carla estava especialmente carinhosa comigo. Marcos, você é um marido maravilhoso. Obrigada por trabalhar tanto pela nossa família. A ironia era dolorosa. Ela agradecendo pelo trabalho que financiou os crimes dela contra nossos próprios filhos. Amor, amanhã nossa vida vai mudar para sempre, respondi, sabendo que em algumas horas ela estaria algemada. Naquela última noite, observei Carla dormir tranquilamente ao meu lado. E me perguntei como uma mãe consegue fazer isso com os próprios filhos. Como ela dormia em paz, sabendo que havia entregado Lucas e Sofia para dezenas de estranhos. Como conseguia beijar meus filhos de boa noite, sabendo que planejava vendê-los definitivamente? Às 5h30 da manhã, meu celular vibrou. Senhor Marcos, em 30 minutos começamos. Saia de casa normalmente como se fosse trabalhar. Beijei a testa da Carla pela última vez como minha esposa. Tchau, amor. Boa sorte hoje. Ela sorriu sonolenta. Tchau, meu bem. Te amo. Foram as últimas palavras que trocamos como casal. Vocês conseguem imaginar a sensação de denunciar a própria esposa para salvar os filhos? Deixem nos comentários se acham que tomei a decisão certa, porque o que aconteceu na operação policial foi além de todas as nossas expectativas. Às 6h em ponto da manhã de terça-feira, 15 de março, a Operação Inocência começou com uma precisão militar que eu jamais imaginei presenciar. Do estacionamento do shopping onde aguardava, vi 5 viaturas da Polícia Federal cercarem minha própria casa simultaneamente. 50 agentes vestidos de colete à prova de balas, armados com mandados de prisão e busca e apreensão, invadiram o lar que eu havia construído com tanto amor. Sr. Marcos, estamos entrando na sua casa agora, informou o delegado Silva pelo rádio que me deram. Sua esposa está sendo acordada pelos agentes. Fique tranquilo, tudo está sob controle. Tranquilo. Como ficar tranquilo vendo sua própria casa sendo invadida pela polícia para prender sua esposa por vender seus filhos? Mesmo sabendo que era necessário, meu coração estava despedaçado. Através do rádio, ouvia a operação em tempo real. Suspeita localizada no quarto principal, oferecendo resistência verbal. Carla estava gritando, provavelmente sem entender o que estava acontecendo. Onde estão os celulares dela? Localizados 2 aparelhos, apreendendo notebooks e documentos. Eles estavam recolhendo todas as evidências que incriminariam minha esposa definitivamente. 15 minutos após o início da operação, recebi a ligação que mudaria tudo. Sr. Marcos, localizamos seus filhos. Estão num hotel no centro, com 5 outras crianças. Todos vivos, aparentemente sem ferimentos físicos. Equipe de resgate a caminho. Lucas e Sofia estavam vivos. Depois de 6 dias em poder de criminosos, meus filhos estavam vivos e seriam resgatados. Simultaneamente, operações idênticas aconteciam em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. A doutora Helena foi presa em seu escritório em São Paulo no momento em que atendia um cliente interessado em adoção internacional. Outras 8 integrantes da rede foram capturadas em flagrante negociando a venda de crianças. Operação 100% bem-sucedida, informou o coordenador nacional. 17 prisões, 23 crianças resgatadas. Às 7h30, recebi a autorização para ir ao hotel onde Lucas e Sofia estavam sendo resgatados. Quando cheguei, vi uma cena que jamais esquecerei.
Meus filhos saindo de uma suíte luxuosa, acompanhados por psicólogos da Polícia Federal, claramente confusos e assustados. Lucas me viu e correu. Papai, papai, eu sabia que você ia me buscar. Sofia estava mais retraída, se escondendo atrás do irmão. Papai, onde a gente estava? Por que a mamãe não estava com a gente? Lucas perguntou. O Aileu o abraçava com força suficiente para nunca mais deixá-lo ir. Por que aquelas pessoas queriam que a gente chamasse elas de mamãe e papai? Sofia completou, ainda com medo. Meu coração se despedaçou ao perceber que meus filhos haviam sido forçados a chamar estranhos de pais. A psicóloga da equipe de resgate me explicou a situação. Senhor, Marcos, as crianças estão em estado de confusão, mas fisicamente íntegras. Não há sinais de abuso sexual, mas evidências de abuso psicológico. Elas foram condicionadas a obedecer estranhos sem questionar. Abuso psicológico. Meus filhos de 4 e 6 anos haviam sido psicologicamente manipulados por criminosos. No hotel, foram apreendidas evidências chocantes. Vídeos das crianças sendo apresentadas para compradores online, como se fossem produtos em exposição. Pessoal, essas são as 5 crianças disponíveis para esta semana. Podem escolher quantas quiserem. Lucas e Sofia apareciam nesses vídeos claramente desconfortáveis, sendo obrigados a se apresentar para predadores. Às 9h, fui chamado para reconhecer os presos. 6 homens e 2 mulheres, incluindo o casal que havia comprado meus filhos por uma semana. Senhor Marcos, esses são os clientes que estavam com Lucas e Sofia, disse o delegado. Quando os vi, senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Vocês compraram meus filhos como se fossem objetos. Um deles tentou se justificar. Senhor, nós só queríamos sentir como era ter filhos. A operação também resultou na apreensão de mais de 2 milhões de dólares em dinheiro vivo, carros de luxo comprados com dinheiro do tráfico e uma lista com mais de 400 clientes em potencial, espalhados pelo Brasil e exterior. Senhor, Marcos, sua denúncia desmantelou a maior rede de tráfico infantil já descoberta no país, informou o delegado federal responsável pela operação nacional. O momento mais difícil foi quando Carla foi trazida para a delegacia algemada. Ela me viu com as crianças e começou a chorar. Marcos, você me traiu, você chamou a polícia. Eu te traí? Respondi, incrédulo. Você vendeu nossos filhos e eu que te traí? Eu fazia isso por nossa família, pelo nosso futuro. Mesmo presa, ela não entendia a gravidade dos crimes que cometeu. Durante o interrogatório, Carla tentou minimizar sua participação. Eu só cuidava das crianças temporariamente. Nunca machuquei ninguém. Mas as evidências eram irrefutáveis. Centenas de conversas negociando vendas, fotos das crianças com estranhos, transferências bancárias milionárias. Senhora, Carla, a senhora será indiciada por tráfico de menores, associação criminosa e corrupção de menores. O delegado me informou que outras famílias também estavam sendo reunidas com seus filhos desaparecidos. Senhor Marcos, graças à sua denúncia, 15 pais vão reencontrar filhos que não viam há meses ou anos. Uma mãe de Recife havia procurado a filha de 3 anos por 8 meses. Um pai de Brasília não sabia o paradeiro do filho há um ano inteiro. Às 14h, a operação foi oficialmente encerrada. 17 criminosos presos, 23 crianças resgatadas, uma rede internacional desmantelada. Senhor Marcos, o senhor é um herói, disse o delegado Silva. Sua coragem salvou dezenas de crianças. Herói. Eu não me sentia herói. Me sentia um pai que havia falhado em proteger seus filhos por 2 anos. Na saída da delegacia, com Lucas e Sofia nas minhas mãos, jornalistas tentaram entrevistar. Senhor Marcos, como se sente sabendo que sua própria esposa vendia seus filhos? Como um pai que quase perdeu o que mais ama na vida, respondi. E como alguém que fará qualquer coisa para proteger crianças inocentes. Carla foi condenada a 15 anos de prisão por tráfico de menores, associação criminosa e corrupção de menores. A doutora Helena recebeu 20 anos por liderar a organização. Os clientes que compravam as crianças foram condenados apenas entre 8 e 12 anos. Justiça foi feita,
Mas as cicatrizes emocionais em Lucas e Sofia levariam anos para cicatrizar. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, dormi com meus filhos seguros ao meu lado. Lucas perguntou: Papai, a mamãe vai voltar? A mamãe fez coisas muito ruins, filho. Não vai voltar por muito tempo. Mas você nunca vai nos deixar de novo, né? Nunca mais, meu campeão. Nunca mais. A Operação Inocência se tornou referência nacional no combate ao tráfico infantil. Mas para mim foi simplesmente o dia em que salvei meus filhos de desaparecerem para sempre. E quando descobri que um pai é capaz de qualquer sacrifício para proteger quem ama. Vocês acreditam que foi a decisão certa denunciar minha própria esposa? Deixem suas opiniões nos comentários, porque o último capítulo dessa história vai mostrar como reconstruímos nossa vida depois de tamanha destruição familiar. 3 meses após a Operação Inocência, a batalha real pela recuperação de Lucas e Sofia estava apenas começando. O trauma psicológico causado por 2 anos de vendas para estranhos era muito mais profundo do que eu imaginava, e como pai solo, tive que aprender a ser psicólogo protetor e reconstrutor de uma família que havia sido destruída pela própria mãe das crianças. Lucas apresentava pesadelos constantes. Toda noite ele acordava gritando: Papai, onde você estava? Por que você me deixou com aquelas pessoas? Era terrível descobrir que meu filho de 6 anos havia desenvolvido síndrome de abandono porque na cabeça dele eu havia permitido que estranhos o levassem repetidas vezes. Filho, o papai não sabia que isso estava acontecendo, eu explicava todas as noites. Se soubesse, nunca teria deixado. Sofia, aos 4 anos, havia regredido completamente. Voltou a fazer xixi na cama, parou de falar frases completas e desenvolveu pânico de sair de casa. Papai, se eu sair, você vai me dar para outras pessoas? Ela perguntava toda manhã antes de ir para a escola. O medo estava tão enraizado que ela chegava a se esconder debaixo da cama quando ouvia a campainha tocar. A psicóloga infantil que acompanhava as crianças, doutora Marina, me explicou a gravidade da situação. Senhor, Marcos, Lucas e Sofia foram condicionados por 2 anos a aceitar que seriam emprestados para estranhos. Eles perderam a noção básica de segurança familiar. A recuperação pode levar anos. Anos. Meus filhos poderiam carregar essas cicatrizes pela vida inteira. O que mais me revoltava eram os relatos que as crianças faziam durante as sessões de terapia. Lucas contou que várias vezes teve que fingir ser filho de pessoas estranhas. Papai, um homem me mandou chamar ele de pai na frente de outras pessoas. Sofia revelou que foi forçada a dormir na cama com estranhos. Papai, eu não gostava de dormir com aquelas pessoas, mas a mamãe disse que eu tinha que obedecer. Durante os primeiros meses, tive que praticamente reconstruir o conceito de família segura para meus filhos. Lucas, Sofia, vocês nunca mais vão dormir longe do papai sem querer. Ninguém nunca mais vai levar vocês para lugar nenhum. Mas a desconfiança estava profundamente instalada. Lucas me testava constantemente. Papai, você promete que não vai me vender? Vender. Meu filho de 6 anos usava essa palavra naturalmente porque foi a realidade dele por 2 anos. A questão mais delicada era como explicar o que havia acontecido com a mãe deles. Papai, por que a mamãe não pode vir nos ver? Sofia perguntava toda semana. Porque a mamãe fez coisas muito ruins e está numa casa especial aprendendo a ser uma pessoa melhor. Era impossível explicar para crianças tão pequenas que a própria mãe havia vendido elas como mercadorias. Durante as visitas assistidas na prisão, que eu permiti apenas 3 vezes antes de suspender definitivamente, Carla tentava se justificar até para as crianças. Filhinhos, o papai não entende que eu fazia isso para vocês terem uma vida melhor. Vida melhor. Ela ainda tentava convencer nossos filhos de que vendê-los para estranhos era um ato de amor materno. A partir do 4º mês, comecei a ver pequenos progressos. Lucas voltou a dormir a noite toda sem pesadelos. Sofia começou a brincar no quintal, sem pânico. Papai, hoje eu brinquei com uma menina nova na escola e não fiquei com medo. Ela me contou orgulhosa.
Cada pequena vitória contra o trauma era uma conquista gigantesca para nossa família. Precisei mudar completamente minha vida profissional. Parei com as viagens e consegui um trabalho local, mesmo ganhando 40% menos. Filhos, o papai não vai mais viajar. Vou ficar sempre com vocês. Lucas chorou de alívio. Papai, eu tinha medo que você fosse viajar e quando voltasse a gente não estivesse mais aqui. O trauma havia criado na cabeça dele a ideia de que minhas viagens eram sinônimo de abandono. O apoio da comunidade foi fundamental. Vizinhos, professores da escola, outros pais, todos souberam da nossa história através da imprensa e se mobilizaram para ajudar. Senhor Marcos, se precisar deixar as crianças com alguém, pode contar conosco. Ofereceram várias famílias. Mas eu declinava gentilmente. Lucas e Sofia precisavam aprender novamente a confiar, e isso só aconteceria comigo por perto. 6 meses depois da operação, Lucas me fez uma pergunta que partiu meu coração. Papai, todas as mães vendem os filhos? Não, meu filho. A maioria das mães ama e protege os filhos. Sua mãe estava doente na mente. E agora você é nosso pai. E nossa mãe. Agora eu sou tudo o que vocês precisam, e vocês são tudo o que eu preciso. 1 ano após a Operação Inocência, as crianças estavam visivelmente melhores. Sofia voltou a ser uma criança alegre e comunicativa. Lucas desenvolveu uma maturidade impressionante para os 7 anos, sempre cuidando da irmã menor. Papai, eu vou proteger a Sofia para sempre, ele me disse certa noite. Assim como você nos protege. Vocês acham que as crianças conseguem superar completamente um trauma assim? Deixem nos comentários suas experiências com reconstrução familiar, porque o final dessa história traz lições importantes sobre proteção infantil. Hoje, 2 anos depois da descoberta mais aterrorizante que um pai pode fazer, posso dizer que sou um homem completamente diferente, mais forte, mais atento e, principalmente, mais consciente de que a proteção dos nossos filhos é nossa responsabilidade mais sagrada. A descoberta de que minha própria esposa vendia Lucas e Sofia me ensinou que o mal pode vir de onde menos esperamos e que nossa vigilância como pais não pode ter limites. A primeira lição que quero compartilhar é sobre sinais que ignoramos. Durante 2 anos as evidências estavam ali. Crianças mais quietas após minhas viagens, mentiras sobre onde elas estavam, dinheiro inexplicável aparecendo na conta, comportamentos estranhos de ambos os lados. Como pais, precisamos confiar nos nossos instintos. Se algo parece errado com nossos filhos, provavelmente está errado mesmo. A segunda lição é sobre confiança familiar. Eu confiava cegamente na Carla, porque ela era a mãe dos meus filhos. Achava impossível que alguém machucasse os próprios filhos, mas aprendi que maternidade não é garantia de proteção. Algumas pessoas são capazes de atrocidades inimagináveis, mesmo contra os próprios filhos. Nossa vigilância deve incluir até mesmo nossos cônjuges. A terceira lição é sobre a importância de denunciar crimes contra crianças, mesmo quando envolve família. Denunciar Carla foi a decisão mais difícil da minha vida, mas salvou não apenas Lucas e Sofia, mas outras 20 crianças que estavam sendo traficadas. Quando se trata de proteção infantil, não existe problema de família, existe crime que precisa ser punido. A quarta lição é sobre reconstrução emocional. Crianças são resilientes, mas traumas profundos deixam marcas permanentes. Lucas e Sofia ainda fazem terapia, ainda têm momentos de insegurança, mas aprenderam que podem confiar no pai. Como pais, nossa função é ser porto seguro incondicional, especialmente após situações traumáticas. A quinta e mais importante lição é sobre amor paternal incondicional. Durante 2 anos, eu trabalhei duro achando que estava sendo um bom pai provendo financeiramente. Descobri que ser pai é muito mais que dar dinheiro. É estar presente, é observar, é proteger ativamente. Hoje trabalho menos e ganho menos, mas sou infinitamente melhor pai porque priorizo presença sobre provimento. Para finalizar, quero falar diretamente com todos os pais que estão me ouvindo. Se vocês notarem qualquer comportamento estranho nos seus filhos, qualquer mudança inexplicável na rotina, qualquer pessoa tentando se aproximar demais das suas crianças,
Confiem na desconfiança. É melhor pecar pelo excesso de cuidado que faltar com proteção. Se vocês suspeitarem que alguém próximo, cônjuge, parente, amigo, está fazendo algo inadequado com suas crianças, investiguem. Não tenham medo de ofender, de criar conflito, de destruir relacionamentos. A segurança dos nossos filhos vale mais que qualquer constrangimento social. E, principalmente, se descobrirem que seus filhos foram vítimas de qualquer tipo de abuso, saibam que a recuperação é possível. Com amor, paciência, terapia profissional e muito tempo, crianças conseguem superar traumas profundos. Lucas e Sofia são prova viva de que o amor de um pai dedicado pode curar até as feridas mais profundas. A história que vocês acabaram de ouvir pode parecer extrema, mas crimes contra crianças acontecem todos os dias no Brasil. Redes de tráfico infantil existem, mães vendem filhos, pais abusam da própria prole. Nossa função como sociedade é proteger os mais vulneráveis. Se esta história tocou vocês, se identificaram com a angústia de um pai descobrindo que falhou em proteger seus filhos, compartilhem este vídeo. Vamos criar consciência sobre os sinais de abuso infantil, sobre a importância da denúncia, sobre como reconstruir famílias após traumas. Deixem comentários contando suas próprias experiências com proteção infantil, suas dúvidas sobre como identificar situações de risco ou simplesmente manifestando apoio para pais que passam por situações similares. Vamos formar uma rede de proteção onde nenhuma criança seja tratada como mercadoria. Se inscrevam no canal para mais histórias reais de superação familiar, ativem o sininho para não perderem novos relatos que podem salvar vidas e, principalmente, abracem seus filhos hoje à noite e digam que os amam incondicionalmente. Lucas hoje tem 8 anos e quer ser policial para prender pessoas que machucam crianças. Sofia tem 6 anos e é uma menina alegre que não lembra mais dos traumas do passado. Eles são minha maior vitória, minha razão de viver, e a prova de que o amor de um pai pode superar qualquer adversidade. Para outros pais que possam estar vivendo situações similares, vocês não estão sozinhos. Existem órgãos de proteção, psicólogos especializados, redes de apoio. O mais importante é agir rapidamente quando suspeitarem de algo. Seus filhos dependem da sua coragem para serem salvos. Esta não é apenas uma história sobre traição conjugal. É uma história sobre até onde um pai vai para proteger seus filhos. É sobre a importância de nunca desistirmos das pessoas que amamos, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre reconstruir uma família a partir do amor incondicional. A vida continua após o impensável. Hoje somos uma família pequena, mas sólida, construída sobre bases reais de amor e proteção mútua. Lucas e Sofia sabem que podem contar comigo para sempre, e eu sei que faria tudo de novo para protegê-los. Um abraço de alguém que entende que ser pai é a missão mais importante e mais desafiadora que existe. Protejam seus filhos, amem incondicionalmente e nunca subestimem sua capacidade de superar adversidades quando se trata de família. A história de Marcos, Lucas e Sofia termina aqui, mas a missão de proteger crianças inocentes é de todos nós. Que essa história sirva de alerta, inspiração e, principalmente, de lembrança de que nenhuma criança deve jamais ser tratada como mercadoria. Obrigado por me acompanharem até aqui. Cuidem bem de suas famílias.